O homem por trás de um dos maiores e mais ousados assaltos dos últimos tempos. 3 meses depois, surgem revelações e novas imagens sobre o ataque que rendeu 50 milhões de reais. A polícia descobriu que a quadrilha agiu como se fosse uma empresa. Contratou carregadores, especialistas em explosivos e até alugou armas. E essa não foi a primeira vez. Rajadas de tiros. Explosões com dinamites. Um assalto milionário na vida real que mais parecia coisa de cinema. O alvo escolhido, esta empresa de transporte de valores. Quase 3 meses depois da ação dos bandidos, a polícia conseguiu montar um perfil dos integrantes da quadrilha e chegou a este homem, Luciano Castro de Oliveira. Ele é apontado como o mentor de toda a ação. Luciano, conhecido como Zequinha, foi identificado por policiais aqui do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Luciano é um criminoso contumaz. O assalto à transportadora de valores aconteceu na madrugada do dia 14 de março em Campinas, interior de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a investigação. Esta semana, o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a trechos inéditos das gravações. Imagens que mostram em detalhes a ação dos assaltantes e revelam que cada passo foi minuciosamente calculado. Quase 4h30 da manhã, um carro branco passa na esquina. É seguido por outro carro preto e 2 caminhões. O carro preto para e os criminosos atiram em direção às câmeras da empresa. Os caminhões passam, os tiros de fuzis continuam e atingem uma das câmeras de segurança. O carro branco estaciona ao lado da empresa, seguido pelos caminhões. Outro grupo retira armamentos do bagageiro do carro branco. Todos usam máscaras e capacetes. Um homem testa a metralhadora. A arma falha. Ele volta para o carro, pega um fuzil e também atira sem parar em direção à empresa. Os criminosos avançam. Um deles apoia o fuzil e atira pelo portão de entrada. Dentro da empresa, um vigia tenta se esconder. Ele se arrasta pelo corredor de uma das salas. Veja que ele chega a soltar o revólver das mãos, mas pega de volta, rasteja mais um pouco. Se levanta e corre pelo corredor. O vigia passa por uma sala, corre em direção à porta e sai. Segundo as investigações, chegar atirando com armamento pesado fazia parte da tática dos assaltantes. Agindo assim, eles mostraram poder de fogo e inibiram a reação dos seguranças da transportadora e da polícia. Deram um tiro para tudo que é lado. Transformaram ali em praça de guerra. Exatamente. Posicionaram veículos ali em lugares estratégicos para atear fogo, impedir a aproximação das viaturas da Polícia Militar. Tanto é que a polícia não chegou mesmo. Exatamente. Né? Na segunda etapa do ataque, os criminosos arrombam o portão e entram na empresa. Descarregam do caminhão uma estrutura de metal carregada de explosivos. Eles passam pelo portão com os explosivos, fixam a peça em uma das paredes da empresa. Eles trouxeram aquela armação com os explosivos já dispostos ali no local correto, com os pavis, tudo certinho, colocaram eles ali no local, fixaram eles no chão com o apoio necessário, tiveram que fazer buracos no chão para colocar os apoios, para deixar bem firme para quando fizesse a detonação, aquele impacto ser efetivo para derrubar a parede. Enquanto isso, alguns homens trabalham para remover o portão que fica em frente à parede. Eles empurram o portão que em segundos vai ao chão.
Os homens se afastam. Colocam fogo no pavio e a parede vai pelos ares. Câmeras instaladas dentro da empresa também registram a explosão. Em meio à enorme fumaça, é possível ver o buraco na parede. Um caminhão se aproxima. Nesta etapa da ação, a polícia descobriu através das imagens que alguns integrantes da quadrilha possuíam conhecimentos avançados em explosivos. Nós analisamos a imagem e vimos que a colocação do explosivo não foi uma coisa simples. Então, com certeza, quem fez aquilo ali tinha um conhecimento técnico bem específico. Na terceira etapa do plano, já dentro da empresa, parte da quadrilha invade a tesouraria. Eles usam máscaras e capacetes com lanternas. Os homens afastam os móveis, removem os obstáculos e chegam ao cofre, onde está o dinheiro. Em instantes, começam a armar a outra explosão. Eles prendem explosivos na parede do cofre e passam os longos pavios de dinamites pelo chão. Eles saem e, de repente, câmeras internas mostram que tudo treme. O teto cai sobre pilhas de dinheiro. Dá para ver a cena de vários ângulos. Homens com as lanternas acesas dos capacetes entram para pegar o dinheiro. Os criminosos deixam o local ainda na madrugada. Os caminhões vão embora, carregando quase 50 milhões de reais roubados. Mais de uma hora depois, as câmeras de segurança registraram a chegada dos policiais. A análise das imagens mostrou que a quadrilha se organiza como uma empresa. Segundo as investigações, cerca de 30 homens participaram da ação, todos com funções muito bem definidas. Os especialistas em explosivos, aqueles que armam e cuidam da detonação, os especialistas em armas de fogo. Às vezes podem não ter a arma, mas ele conhece, sabe aonde arrumar e aluga de organizações criminosas, que nós sabemos que isso daí acontece. Os carregadores, pessoas recrutadas apenas como mão de obra, como motoristas e para carregar o dinheiro roubado. Um mês depois do assalto, a investigação policial também levou à prisão de 4 policiais civis de Campinas. Na casa de um deles, foram encontrados R$410 mil. A empresa assaltada garante que o dinheiro fazia parte do que foi roubado. Os policiais aguardam o julgamento presos. A polícia quer saber se eles participaram do roubo ou receberam a quantia como propina. Os investigadores também usaram grampos telefônicos autorizados pela Justiça e descobriram que alguns homens que participaram do assalto à transportadora de valores também estavam envolvidos no assalto desse carro forte em Itupeva, em outubro passado. No áudio, um dos criminosos passa informações para o grupo. Ó, tá entrando um carro. Tá entrando um carro aí, do meu lado aqui. Do meu lado, mas não dá pra ver se é polícia. Uma ação com tantos detalhes só poderia ter sido planejada por alguém experiente e com muitos contatos no mundo do crime. Depois de cruzar as informações do circuito de segurança com outros roubos, a polícia chegou ao principal suspeito. Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, tem 42 anos. É do Paraná, mas atua em São Paulo desde 1992. É um antigo conhecido da polícia. Ele chegou a ser preso em 2001 por assalto a banco, mas não ficou detido nem 3 meses. Escapou numa fuga coletiva com mais de 100 presos. Entre os fugitivos estava Albiazer Maciel de Lima, o Biá, que tinha participado com Zequinha no assalto ao banco. Os policiais têm quase certeza de que Zequinha e Biá participaram juntos de outros assaltos nos últimos anos.
Um deles a esse depósito de uma grande rede de lojas. Eles saíram daqui com vários caminhões lotados, um total de quase 100 milhões de reais em mercadorias. O assalto ao depósito aconteceu no dia 1º de maio do ano passado. No dia seguinte, parte do roubo foi recuperada. 4 dias depois, Biá foi preso novamente. Zequinha continua foragido. Os policiais do DEIC já prenderam 4 suspeitos de participação no assalto. Todos aqui na região de Campinas. O primeiro deles foi André Roberto da Silva, de 37 anos, que guardava em casa 2 maços de nota de 50 sem validade. Um dos maços tinha notas que iam ser trocadas no Banco Central por serem antigas. André, conhecido como Dequinha, guardava também um outro maço que estava com as notas furadas. Provavelmente foram danificadas por estilhaços de metal durante a explosão. Em 19 de abril, outros 2 suspeitos foram detidos. Samuel Santos e Santos, de 22 anos, e Ayrton Francisco de Almeida Júnior, conhecido como Ranfrim, também de 22 anos. Eles foram presos com um dos veículos utilizados no roubo à empresa de valores. É o carro preto que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Fábio de Souza, de 21 anos, foi preso no último dia 12, na casa dele em Campinas. Com ele, foram encontradas várias armas e munições pesadas. A polícia já sabe o destino dos quase 50 milhões de reais roubados. Foi pulverizado, né? Então foi distribuído 1 milhão para um, 1 milhão para outro, 200 mil para um, 100 mil, 10 mil, então foi sendo pulverizado. Agora todo o esforço está voltado para localizar Luciano, o Zequinha. O principal suspeito de comandar o assalto à distribuidora de valores de Campinas está foragido há 15 anos.